A paz do Senhor Jesus, pré-adolescentes, classe Maranata, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Então, nós estaremos hoje com a aula 11 e o tema da nossa aula é Jogos Eletrônicos, uma aventura perigosa. Então, aqui você já vai pegando a sua Bíblia e a sua revista que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje, tá bom? Então, abre a sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: Não se deixem enganar de Deus. Não se zomba, pois o que o homem semear, também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. E o segundo versículo que a gente vai ler encontra-se em Efésios 4, do 17 ao 19, que diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema polêmico, que são os jogos eletrônicos, internet e tudo que isso pode influenciar na nossa vida, né? Então, o objetivo da aula de hoje é enfatizar que os jogos eletrônicos podem trazer alguns maus sobre os nossos dia a dia, sobre o convívio familiar, sobre o convívio com os nossos amigos, né? Ensinar também que os jogos violentos influenciam às vezes a prática do mal, porque o coração do homem, ele já nasce pecaminoso. Por isso que Jesus deixou a Bíblia e a palavra de Deus para que a gente pudesse seguir o que é correto. E também mostrar os perigos de se viciar em esses tipos de jogos eletrônicos, tá bom? Então, pega a sua revistinha aí e aí vai ter o primeiro tópico da nossa lição, que é: o que vai me edificar? O que vai me edificar? Eu jogar às vezes algum tipo de jogo eletrônico que tem morte, que tem tiro, atropelamento. São coisas que agradam ao Senhor? Se o Senhor falou que nós precisaríamos viver em amor, em alegria, cá jogando um tipo de jogo que traz tantos males, né? Então, às vezes, tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente fala, que desagrada o Senhor, é chamado de pecado. Então, precisamos nos analisar todos os dias para saber se o que a gente faz agrada ao Senhor, né? Então, muitas vezes a gente acha, não tem nada não, vou jogar só hoje, vou jogar um pouquinho. E quando vai ver, a gente passou quase um dia inteiro jogando esse tipo de joguinho. E não é alguma coisa que vai trazer um benefício para a nossa vida espiritual ou para a nossa vida do nosso dia a dia. Não, são coisas que vão ficando entrando na nossa mente. E todas as vezes que abrimos alguma brechinha, nem que seja assim, para o inimigo entrar, muitas coisas ruins podem acontecer. Então, eu quero que vocês se apeguem nessa palavra de hoje, que a gente vai falar sobre isso. Então, o que vai me edificar? Então, isso significa que devemos priorizar as coisas do alto, as coisas do céu, porque devemos sempre nos lembrar que a nossa vida não é aqui. Senhor Jesus, Deus tem preparado um céu lindo para nos receber. Por isso que devemos tomar muito cuidado com todas as nossas atitudes aqui na terra. Então, diz assim, a Bíblia diz que devemos pensar nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Colossenses 3 e 2. Então, isso significa que devemos priorizar como o principal das nossas vidas, a nossa vida com Deus, né? Então, tudo aquilo como eu já falei, que nós vemos, pensamos, falamos ou ouvimos, tem que agradar ao Senhor, né? Então, tome muito cuidado com todo tipo de coisa que vocês acabam fazendo e principalmente essa vida virtual que a gente vive hoje, não é verdade? Que a gente passa às vezes a maior parte do tempo no celular, na internet, no YouTube, Netflix, jogando.
Então, tudo aquilo que a gente faz precisa saber se edifica a nossa vida espiritual. Então, não esqueçam, aí na revistinha de vocês tem um quadradinho que é o revisando, que é a lição. E aí tem, a Bíblia diz que devemos, 3 pontinhos, nas coisas, 3 pontinhos, e não nas terrenas, que a gente acabou de falar. Então, completa aí na sua revista. E aí tem a segunda pergunta. Isso significa que devemos as coisas que trazem para a nossa vida? Então, vou deixar com vocês para vocês responderem. O segundo tópico da nossa lição é: que influência eu vou receber desses jogos eletrônicos? Qual é a influência que esse jogo está trazendo para vocês? Vocês acham que são coisas boas ou ruins? A resposta eu acho que vocês sabem, né? Como a gente já falou, esse tipo de jogo violento não faz bem para nossa vida, nem para nossa vida espiritual e nem para o nosso dia a dia, porque muitas vezes acaba a criança ou pré-adolescente ficando agressivo, respondendo o pai e a mãe, não aceitando quando o pai ou a mãe ou o responsável fala que já deu tempo de jogar ou que não é para jogar, acaba ficando muito bravo, muito nervoso. Por isso, o perigo desse tipo de jogo acaba afetando a vida de vocês. Então, eu venho pedir que vocês tomem muito cuidado em tudo aquilo que vocês têm feito, para que aquilo não desagrade ao Senhor, ao papai, à mamãe, ao responsável de vocês. Que todos nós amamos vocês e nós queremos o melhor. E como o Rei dos Reis não ia querer o melhor para vocês? Por isso, tome cuidado em tudo aquilo que você vê, ouve ou fala. E aqui diz assim, ó, além do mais, outras influências negativas que os jogos eletrônicos contêm são jogos de ocultismo, lutas e combates, até que 2 lutadores se duelem até a morte, cenas de atropelamento, onde o principal objetivo é atropelar velhinha, criança, até matar, jogo de zumbi. São coisas assim que às vezes a gente não entende, mas que são coisas ocultas que o inimigo acaba usando para cegar a nossa mente, né? Então, cuidado. Se você curte esse tipo de jogo eletrônico ou de filme, tome muito cuidado aquilo que desagrada ao Senhor e aquilo que às vezes não vai trazer um benefício para a sua vida espiritual nem na sua vida do cotidiano. Tome muito cuidado, porque o Senhor Jesus sempre nos alerta para que possamos viver uma vida em amor, em união, em alegria, e tudo aquilo que desagrada ao Senhor realmente vai tirar a gente do foco, que é a nossa salvação, né? Então aí tem o segundo revisando, que vou fazer as perguntas para vocês. Os jogos que promovem violências e agressividades são educativos? Sim ou não? Qual é a resposta? Imagens violentas e agressivas são refletidas em nossas ações? Sim. A nossa mente arquiva tudo que os olhos não veem? Vou deixar para vocês responderem essa também. E o terceiro tópico da nossa lição é o perigo do vício virtual. É um vício que pode às vezes trazer um mal para a nossa vida. Então, por isso que a gente alerta sempre para vocês, tanto nós professores, quanto o papai, a mamãe, outras pessoas que amam vocês. Então, nesse século em que a gente vive, muitas coisas mudaram. Cadê a brincadeira da pracinha, a brincadeira de bola com os amigos na rua? Então, tinha tantas brincadeiras legais e às vezes acaba ficando só dentro de casa, jogando um jogo que não vai trazer nenhum benefício, que você não vai se exercitar, não vai ver a luz do dia, não vai ver o sol. Tem tanta coisa linda que o Senhor Jesus preparou pra gente e a gente acaba não aproveitando. Então, ó, às vezes isso acaba trazendo um baixo rendimento escolar, acaba não indo bem na escola, acaba não tendo tempo para curtir com a família e os amigos, para brincar, para conversar, acaba trazendo irritabilidade, que é deixando vocês nervosos e estressados. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de jogo eletrônico, porque o Senhor só quer o melhor para nós. Amém? Crianças e pré-adolescentes e a todos vocês que estão vendo essa aula de hoje. E eu quero deixar para a meditação de todos vocês, aqui, que é o nosso A Bíblia Diz, que diz assim: pensem nas coisas do alto e não
nas coisas terrenas. E aí eu vou pedir para vocês abrirem Colossenses 3 e no versículo 2, que diz assim: mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, pensem sempre, toda vez que aparecer um jogo eletrônico, jogo de violência, um filme muito violento, opa, será que isso vai edificar a minha vida espiritual? Será que o Senhor Jesus vai se agradar daquilo que eu estou vendo, ouvindo ou falando? Então, eu quero aqui fazer uma oração com vocês. Fechem os olhos e vamos orar para encerrar a aula. Senhor Jesus, muito obrigada por esta aula de hoje, obrigada por falar conosco e nos ensina sempre no caminho correto que devemos seguir e andar. Pai, abençoe as nossas vidas, os nossos familiares e nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e até a próxima aula.